Existe um som que o mundo esqueceu de ouvir. Não vem das máquinas nem das vozes que gritam por atenção. Não é o barulho dos carros nem o tilintar das notificações. É o som mais antigo que existe, o pulsar silencioso da alma. Ele vibra no fundo do peito, onde a vida ainda sussurra, mas quase ninguém ouve. O mundo ficou surdo. Surdo de tanto ruído, de tanto estímulo, de tanta pressa. As pessoas acordam cansadas, correm para o trabalho, comem rápido, dormem tarde e ainda se perguntam por que estão vazias. A pressa virou medalha, o cansaço virou troféu. O sofrimento virou parte do contrato social. Vivemos dentro de um tempo que não respira. Um tempo onde ser produtivo é mais importante do que ser humano. Onde o silêncio incomoda, a pausa assusta e o descanso causa culpa. Onde cada um tenta parecer inteiro, mesmo quando a alma está em pedaços. Há algo profundamente errado na maneira como chamamos isso de vida. Porque o que estamos vivendo é apenas sobrevivência disfarçada de sucesso. Trocamos a paz interior por metas. Vendemos o equilíbrio por status. E chamamos de iluminação espiritual o ato de controlar tudo. Mas controle não é poder, é medo. A verdade é que estamos fugindo, e fugindo de nós mesmos. Vivemos em uma corrida sem linha de chegada. Corremos atrás de dinheiro, de validação, de amor, de sentido. Corremos até o corpo ceder, até o coração falhar, até a alma gritar em silêncio. E quando finalmente paramos, é tarde demais. O tempo se foi, e a vida, que era agora, virou lembrança. Ninguém ensina que desacelerar é um ato de coragem, que parar para respirar é uma forma de resistência, porque o sistema quer que você continue correndo, não por liberdade, mas por distração. Quanto mais ocupado, menos desperto. Quanto mais conectado às telas, mais desconectado de si. A modernidade criou uma prisão invisível, feita de compromissos, comparações e expectativas. E dentro dela, milhões vivem uma mesma rotina programada: acordar, correr, consumir, postar, dormir, repetir até esquecer quem são. A humanidade virou uma multidão cansada. Um exército de mentes aceleradas, ansiosas, famintas por sentido. Há algo trágico em ver tanta energia espiritual desperdiçada em tarefas sem alma. Somos seres de luz tentando sobreviver com bateria baixa. Quantas vezes você já sentiu o peso de não conseguir parar? Quantas vezes o simples ato de respirar fundo pareceu um luxo? A mente gira como um motor desgovernado. Pensamentos, preocupações, culpas, listas infinitas. E quando chega a noite, o corpo deita, mas a cabeça continua acordada. A insônia é o grito do corpo pedindo silêncio. E mesmo assim, seguimos. Com um sorriso automático no rosto e um buraco no peito, tentando preencher o vazio com tudo que é externo. Comida, compras, distrações, promessas. Mas o vazio nunca é saciado por fora. Ele só cessa quando encontramos o caminho de volta para dentro. O mundo ensina a conquistar, mas não a sentir. Ensina a manifestar, mas não a confiar. Fala de prosperidade, mas esquece a riqueza interior. Queremos abundância, mas ignoramos a lei da harmonia. Porque a verdadeira lei da atração não é querer, é vibrar. E não há vibração pura em uma alma agitada. A mente barulhenta bloqueia o poder da cocriação. O excesso de pensamento abafa a energia espiritual. A pressa é a maior inimiga da manifestação, porque a pressa diz: eu não confio. E o universo só responde à fé, não ao desespero. Há uma sabedoria silenciosa no ato de parar. Quando você desacelera, o universo se aproxima. Quando respira com consciência, o corpo se alinha. Quando silencia, a intuição fala. E é aí que a transformação começa. Mas quem ainda tem tempo para isso? Vivemos como se cada minuto fosse um campo de batalha. Trabalhar virou sobreviver, e descansar virou fraqueza. As pessoas dizem: um dia eu descanso, como se o descanso fosse prêmio e não parte da jornada. A espiritualidade moderna tenta ensinar abundância, mas poucos percebem que a verdadeira prosperidade nasce do equilíbrio, e o equilíbrio só existe no presente. Não é sobre parar o tempo,
é sobre parar dentro do tempo. É perceber que cada segundo é uma bênção, cada respiração é uma oração invisível e cada pausa é uma ponte entre você e o divino. O tempo não é inimigo. Somos nós que o transformamos em carrasco. A pressa é o sintoma de uma alma que se esqueceu do próprio ritmo. A natureza ensina. Nada floresce o ano inteiro. Há ciclos, há pausas, há invernos. Mas o humano moderno quer ser verão constante. E é por isso que se queima. A energia espiritual pede pausa. O corpo implora por harmonia. A mente clama por silêncio. Mas o ego diz, continue. E nessa teimosia, perdemos o sentido. Desacelerar é um convite para o despertar espiritual. Não é preguiça, é sabedoria. Não é desistência, é reconexão. Porque quando a alma desacelera, o universo se reorganiza. As bênçãos voltam a fluir, a prosperidade encontra passagem e a abundância se manifesta com naturalidade. O problema é que confundimos movimento com progresso, e nem todo movimento leva adiante. Muitas vezes é apenas fuga. A pergunta é, de que estamos fugindo? Talvez do espelho, talvez do silêncio, talvez da verdade. E é justamente aí que mora o despertar. No instante em que você tem coragem de parar e escutar o som que o mundo esqueceu, o som da sua própria alma chamando por você. Correndo do quê? É a pergunta que ecoa, suave e cortante, quando o silêncio finalmente encontra espaço entre um pensamento e outro. A resposta é simples, mas dói. Corremos de nós mesmos. A humanidade transformou a fuga em estilo de vida. Fugimos da dor, da incerteza, da solidão, do vazio que insiste em nos chamar de volta para dentro. Fugimos do espelho que revela o que fingimos não ver, a falta de propósito, o medo de não sermos amados, a tristeza que mora por trás da performance de sucesso. Mas há um preço em fugir por tanto tempo. Porque quanto mais você corre, mais distante fica de si. E quanto mais distante de si, mais tudo perde o sentido. Vivemos em uma era onde o ego se tornou uma religião. Somos devotos da aparência, do controle, do número de seguidores, do dinheiro acumulado, da produtividade exaltada. A espiritualidade virou produto, a fé virou marketing, o autoconhecimento virou tendência. Mas o que adianta ler sobre despertar espiritual se a alma continua dormindo sob o cobertor do medo? A verdade é que não há livro que substitua o silêncio. Não há guru que te ensine o som da tua própria respiração. E não há curso de abundância que te ensine a confiar no invisível se você ainda tenta dominar tudo com a força da mente. O poder da mente é real, sim, mas ele não nasce do controle, e sim da rendição. A verdadeira cocriação não acontece quando você exige, mas quando você permite. A manifestação não é um truque, é um estado de harmonia entre o que você sente e o que o universo vibra. Mas como sentir o fluxo da vida se estamos ocupados demais tentando sobreviver à agenda? A alma quer dançar, e a mente a puxa para o relógio. Queremos luz, mas insistimos em permanecer diante de telas que drenam nossa energia espiritual. Queremos despertar, mas dormimos acordados. A fuga de si é silenciosa. Ela se disfarça de eficiência, de foco, de metas, mas é apenas medo travestido de disciplina. E enquanto o corpo corre, o espírito sussurra, quase implorando: volta para casa. Quantas vezes você já sentiu que a vida está passando rápido demais, como se fosse um filme que você assiste, mas não vive? O tempo corre e a alma fica para trás. O coração pede pausa e a mente diz: não dá agora. E esse depois que nunca chega é o roubo mais cruel da existência. Vivemos exaustos, mas não sabemos parar. E o pior é que nos acostumamos à exaustão. Hoje, estar cansado é sinal de que você está se esforçando. Ser sobrecarregado é sinônimo de valor. Mas o que é esforço sem direção, senão uma corrida cega? Estamos tentando preencher o vazio com velocidade. Mas quanto mais rápido, mais vazio fica. Porque o vazio não se enche de movimento. Ele se preenche de presença. A vida espiritual não é feita de corridas, mas de pausas.
de momentos em que você escuta o som do vento e percebe que não está sozinho, que há algo sagrado guiando cada respiração. A fé não é esperar milagres, é enxergar que o milagre é estar aqui, agora. Mas o agora assusta, ele é o espelho onde nada pode ser escondido. No agora, você sente tudo. As dores não resolvidas, as emoções esquecidas, os sonhos engavetados. Por isso a mente foge, criando planos, metas, ocupações. Ela teme o silêncio porque o silêncio é o fim da ilusão. E é aí que tudo começa a quebrar. O corpo começa a falhar. A mente entra em colapso. O coração pesa. As noites viram insônia e os dias, uma sequência de sobrevivência mecânica. A alma sufocada começa a gritar através de sintomas invisíveis. Ansiedade, irritação, apatia. São sinais, convites disfarçados para o despertar espiritual. Mas poucos entendem. Buscam remédios, distrações, escapes. Mas não há cura externa para o que é ferida interna. Porque o que está doendo não é o corpo, é o ser. E o ser está cansado de viver na superfície. Cansado de sorrir quando quer chorar. Cansado de correr quando quer apenas respirar. Cansado de buscar fora o que só existe dentro. O colapso não é punição, é o chamado. É o ponto em que a vida grita: pare, olhe, ouça. E muitos confundem o colapso com fracasso, quando na verdade é o primeiro passo do renascimento. Sim, porque há um renascimento esperando por quem tem coragem de parar. Mas antes da luz vem a escuridão, antes da paz vem o caos, antes do despertar espiritual vem o colapso da ilusão. E esse colapso é necessário, porque só quando a máscara cai, o rosto verdadeiro aparece. Só quando a mente se rende, a alma assume o controle. E só quando o barulho cala, o divino sussurra. A transformação espiritual começa nesse ponto de ruptura. Quando você percebe que a vida que vive não é realmente sua, é um roteiro que o mundo escreveu e você apenas seguiu. Mas algo dentro de você começa a se inquietar, a duvidar, a perguntar: e se eu tiver vivido tudo isso correndo atrás de nada? É nessa pergunta que nasce o primeiro raio de consciência, e é nessa dúvida que o universo encontra espaço para entrar. O colapso não chega com aviso. Ele se aproxima em silêncio, como uma sombra que cresce a cada noite sem sono, a cada manhã sem alma. Um dia você simplesmente acorda e percebe que não sente mais nada. Não é tristeza, é o nada. A vida, que antes tinha cor, agora parece um filme em preto e branco. Você faz o que tem que fazer, fala o que esperam que diga, mas por dentro há um deserto. Esse é o ponto em que a alma começa a pedir socorro. Não com palavras, mas com sintomas. Fadiga, vazio, desinteresse, irritação, lágrimas que vêm do nada. É o corpo tentando dizer o que a mente não quer ouvir. Algo precisa mudar. Mas a mudança assusta, porque mudar é morrer para o que fomos. E o ego teme a morte mais do que tudo. Por isso, ele tenta negociar com a vida. Promete desacelerar quando tudo se acalmar. Promete cuidar de si quando sobrar tempo. Mas o tempo nunca sobra, porque o tempo é feito daquilo que escolhemos. O universo, em sua sabedoria invisível, cria interrupções quando não escutamos os sinais. Um acidente, uma doença, uma perda, uma crise. Não como castigo, mas como convite. Convite para o despertar. Convite para a vida real. A dor é uma linguagem espiritual. E por mais cruel que pareça, ela é o único idioma que o ego realmente escuta. A dor é o professor que o amor envia quando os sussurros não bastam. Mas quando ela chega, resistimos. Tentamos controlar, explicar, racionalizar. Queremos entender a dor como se fosse uma equação. Mas a dor não é para ser entendida. É para ser sentida. Porque sentir é o portal do despertar. A alma não quer que você sofra. Quer que você sinta. Sofrimento é resistência. Sentir é aceitação. E é na aceitação que começa a cura. A mente acredita que felicidade é ausência de dor. Mas o espírito sabe que a verdadeira paz nasce da presença,
até nas tempestades, porque o mar não deixa de ser mar quando há ondas. Ele apenas se agita, mas continua sendo mar. E é nesse ponto que a grande verdade filosófica começa a emergir. A vida nunca foi sobre correr atrás. Foi sempre sobre se alinhar. Não é sobre conquistar mais. É sobre perder o que te afasta da essência. Não é sobre ter controle. É sobre ter confiança. Não é sobre buscar o futuro. É sobre habitar o agora. Você pode seguir todas as regras, atingir todas as metas, cumprir todos os planos, e mesmo assim se sentir vazio. Porque o vazio não é falta de sucesso, é falta de alma. A alma se alimenta de sentido, e o sentido só floresce quando há presença. A felicidade nunca chega para quem corre atrás dela. Ela surge para quem para o suficiente para percebê-la, porque ela sempre esteve ali, nas pequenas bênçãos, nos gestos simples, no silêncio entre as palavras. Mas o ruído da pressa a esconde. A vida moderna te ensinou a buscar o extraordinário, mas esqueceu de te mostrar que o extraordinário é o simples feito com consciência. Tomar um café devagar, sentir a textura do vento, observar o nascer do sol sem precisar registrar. Essas são as manifestações mais puras da abundância, aquela que vem do estar inteiro no agora. A lei da atração, quando compreendida em profundidade, não fala de pedir coisas, mas de se tornar vibração. E a vibração mais poderosa é a da gratidão silenciosa, aquela que não exige, apenas reconhece. Reconhece que a vida é bênção mesmo quando não é fácil. Reconhece que o caos também é caminho. Reconhece que tudo o que acontece é convite para a expansão da consciência. Mas o ego não gosta disso. Ele quer garantias, resultados, respostas rápidas. Ele quer manifestar sem se transformar. Mas não há desbloqueio financeiro sem desbloqueio espiritual. Não há prosperidade exterior sem riqueza interior. A abundância é consequência da harmonia. E a harmonia nasce da entrega. É nesse ponto que a virada espiritual acontece. Quando o ser cansado decide parar de correr e começa a caminhar em direção à própria alma. Quando, pela primeira vez, a pessoa se permite chorar, não por fraqueza, mas por libertação. Porque cada lágrima derramada no silêncio é uma oração de cura. A espiritualidade verdadeira não é sobre elevar-se acima do mundo, mas mergulhar dentro de si. É sobre compreender que o sagrado não está em templos, mas no instante. Está na respiração, na presença, no olhar, no toque. Está no agora. Sempre esteve. A aceleração te levou para longe, mas a desaceleração te traz de volta para casa. E é dentro de casa, dentro de si, que o divino espera pacientemente o teu retorno. Quando a mente silencia, a alma fala. Quando o corpo para, o espírito guia. E quando o coração se abre, a vida flui. A desaceleração não é o fim, é o início da verdadeira jornada. É o ponto onde a alma desperta e o mundo começa a mudar sem que nada precise ser forçado. É o instante em que você entende que a fé não é acreditar que tudo vai dar certo, mas aceitar que até o que dói é parte da harmonia. E é nesse espaço, entre o colapso e o despertar, que o novo você começa a nascer. Mais leve, mais presente, mais inteiro, mais real. Porque o despertar espiritual não é sobre se tornar iluminado. É sobre lembrar quem você sempre foi antes da pressa te ensinar a esquecer. Depois do colapso, o silêncio. Mas não o silêncio do vazio. O silêncio fértil, aquele em que o coração volta a ouvir a si mesmo. É estranho no início. O corpo ainda busca o barulho, a mente tenta acelerar. Mas há algo novo, suave e sagrado, se movendo por dentro. É como se o tempo, por um instante, deixasse de correr e apenas respirasse contigo. E nesse respiro, o universo inteiro cabe dentro de um instante. A vida começa a mostrar o que sempre quis mostrar, o poder do agora. Você começa a perceber que não precisa correr atrás da luz. Você é a luz que havia esquecido de brilhar. A pressa, o medo, o controle, todos se dissolvem, como neblina sob o sol da consciência.
É aí que o despertar espiritual floresce, não como um milagre súbito, mas como um retorno natural. Você percebe que o verdadeiro propósito de vida não está em chegar a algum lugar, mas em habitar com plenitude o lugar onde se está. O corpo desacelera, a mente silencia e a alma sorri. Você começa a compreender o valor do simples. Beber água se torna um ato de gratidão. Caminhar descalço é um ritual de conexão com o universo. Olhar o céu deixa de ser distração e vira oração. Tudo é energia espiritual, tudo é bênção, tudo é manifestação da mesma presença. A vida espiritual não é uma fuga do mundo, é o retorno a ele com consciência. Não é sobre abandonar o trabalho, mas fazê-lo com propósito. Não é sobre isolar-se, mas relacionar-se com autenticidade. Não é sobre buscar iluminação, é sobre permitir que a luz se expresse através de cada gesto. Desacelerar é um ato de fé. É dizer ao universo, eu confio. Porque quando você confia, o medo perde o controle, o fluxo retorna e a prosperidade volta a circular. A abundância não é um prêmio, é um estado de harmonia. E ela se revela quando você alinha corpo, mente e espírito em uma única vibração, a do amor. A lei da atração começa a agir de forma silenciosa e profunda. As sincronicidades aparecem. As respostas chegam nos momentos certos. O que antes era luta, agora é dança. O que era busca, agora é encontro. Você deixa de manifestar por necessidade e passa a manifestar por vibração. A mente, agora em paz, torna-se aliada do espírito. O pensamento se transforma em ferramenta, não em prisão. O coração volta a ser o guia, e a vida se organiza com leveza. Não porque tudo ficou fácil, mas porque você aprendeu a não lutar contra o que é. A espiritualidade é isso. Um estado de rendição lúcida. Um equilíbrio entre o fazer e o ser. Um caminhar consciente, onde cada passo é oração e cada pausa é bênção. Você começa a sentir que o verdadeiro milagre não está no que acontece, mas em como você vive o que acontece. A cada dia, algo se desbloqueia. O medo de perder se dissolve, porque você entende que nada que é verdadeiramente seu pode ser perdido. O medo da escassez some, porque você percebe que a prosperidade é uma frequência, não uma conta bancária. A fé se expande, porque você finalmente entende que o universo nunca te negou nada, apenas esperava que você estivesse pronto para receber. E estar pronto não é acumular mais força, é se tornar mais leve. Você aprende a confiar no fluxo, a aceitar as pausas, a respeitar os ciclos. Percebe que até o inverno da alma tem propósito, que até as quedas te aproximam da terra fértil do renascimento. O despertar espiritual não te torna invencível, mas te torna verdadeiro. E na verdade, a paz. A lentidão que antes parecia fraqueza, agora é sabedoria. O silêncio que antes parecia vazio, agora é portal. A solidão que antes doía, agora é reencontro. Você descobre que desacelerar é um ato revolucionário, um grito manso contra um mundo que te queria exausto. Enquanto o mundo corre, você caminha. Enquanto o mundo grita, você escuta. Enquanto o mundo tenta vencer, você aprende a estar. E nessa nova presença, tudo muda. A comida tem mais sabor, as palavras têm mais alma, os gestos têm mais intenção. A vida ganha textura, profundidade, sentido. Você começa a perceber o invisível, a energia sutil das coisas, o campo vibracional entre as pessoas, o movimento silencioso do universo que conspira a favor de quem vibra com amor e gratidão. Não é mais sobre ter fé no futuro. É sobre ter fé no agora. É sobre se entregar à vida como quem mergulha no oceano sabendo que não precisa tocar o fundo para confiar que a água o sustenta. E quando você entende isso, tudo se alinha. Os chakras, a respiração, o coração, o propósito. A energia espiritual flui livremente e a harmonia volta a ser o estado natural do ser. Não há mais necessidade de correr, porque não há mais falta. Há apenas plenitude, e é nesse estado que a verdadeira abundância nasce.
Não é o dinheiro que traz a paz, é a paz que atrai o dinheiro. Não é o sucesso que traz felicidade, é a felicidade que manifesta sucesso. A prosperidade é reflexo do equilíbrio interno, e o equilíbrio é o fruto da desaceleração consciente. A vida não é uma corrida, é uma dança com o tempo. E dançar exige ritmo, não velocidade. O ritmo da alma é diferente do ritmo do mundo, e é preciso coragem para escolher o próprio compasso. Mas quando você escolhe, tudo muda. O mundo desacelera junto. As pessoas certas chegam. As bênçãos fluem com naturalidade. E o que antes era medo, se transforma em fé. E no final, você percebe que ninguém vai lembrar quantas metas você bateu, quantos prazos cumpriu, quantas vezes correu. O que vão lembrar é da paz que você transmitia, da luz nos seus olhos, da presença no seu abraço, da harmonia que você deixava no ar. A vida nunca quis que você fosse o mais rápido, ela só queria que você estivesse desperto. Então, desacelere antes que seja tarde demais. Respire, sinta, esteja. O universo inteiro cabe no agora, e ele está te esperando. Escolha um dos próximos passos e continue essa caminhada. Porque o despertar não é o fim, é o início da vida que sempre quis viver. E se você sentiu que esse vídeo falou com algo dentro de você, é porque talvez sua alma já esteja pedindo para desacelerar. Agora me conta nos comentários, o que dentro de você mais precisa de pausa? E se quiser continuar despertando, se inscreve no canal e ativa as notificações. Porque esse é só o começo da sua caminhada de volta para si.